estamos de volta com o Tribuna Independente nessa noite de segunda-feira de carnaval e tenho ao meu lado Fernanda Ferreira, a Fernandinha do vôlei, campeã olímpica de vôlei em Londres 2012. Seja muito bem-vinda, muito boa noite. Muito obrigada, boa noite a todos. E é sempre bom a gente ter aqui ao nosso lado nosso amigo, né? Nosso amigo de verdade mesmo. Obrigado mais uma vez, o William Lopes do Band Esportes, e desde já o nosso agradecimento ao Band Esportes e a toda a rede Bandeirantes, porque nos cede aqui todas as segundas-feiras o nosso companheiro. Uma alegria muito grande. Boa noite a todos, ótimo carnaval, né? A gente está vendo toda essa movimentação carnavalesca aí, né? É, tô vendo você todo Dalcísio, animado. por exemplo, que gosta de sair do salão, vem direto para cá trabalhar. Não. No salão, não. Eu sou totalmente tradicional, sabe? Assim, eu fico em casa, fico lendo alguma coisa, sou até meio chatinho em relação a isso. Cada um na sua, né? Assim, também sou mais caseira. Mais de casa? Fico vendo na televisão, com os amigos, mas eu não sou muito disso aí. Olha, então para você que diz a mesma coisa, assim, nessa noite, sabe, eu estou precisando assim, de um papo diferente, um papo cabeça, uma coisa assim. Por isso que Tribuna Independente é uma opção inteligente na sua noite. Esse é o momento de você parar, refletir, e hoje nós vamos falar sobre uma modalidade esportiva no Brasil, o vôlei, mas que precisa ser tratado cada vez mais de uma forma séria. A gente viu grandes momentos do vôlei, Fernanda, e ao mesmo tempo a gente viu assim, uma consciência maior da importância de outras modalidades além do futebol no nosso país. Sim. Mas eu queria uma análise sua, você que vive ali dentro desse universo esportivo intenso, profissional. O Brasil está crescendo nessa visão de ter outras modalidades além do futebol? Então, eu acho que a gente tem meio que altos e baixos, né? A gente passa 3 anos que tem bastante patrocinador, cresce o número de times, mas a gente não vê uma sequência num projeto, uma sequência no trabalho. São poucos os times que duram mais de 3, 4 anos, né? E isso eu acho que faz a diferença, né, para um atleta, para não precisar sair do Brasil para jogar, né? Tem muito atleta fora do Brasil, em várias modalidades, né? Mas eu posso falar mais, né, logicamente, pelo vôlei. Então, acho que falta um pouco de incentivo, com certeza, por parte do governo, né? Porque a maioria são empresas, né, tudo privada. Então, a gente precisa do governo mais dando uma força para a gente, porque 2, 3 anos, às vezes o time de 1 ano acaba, né? É complicado. William, e às vezes eu tenho a sensação seguinte, quando a gente assim, entrevista também pessoas ligadas ao governo e tudo mais, todo mundo dizendo, não, mas há investimento, mas na prática, todo atleta que tem vindo aqui diz a mesma coisa, falta incentivo. É verdade, e vou mais além do que você está falando. Você sai um pouco do vôlei, e o vôlei já está em outro patamar diante das outras modalidades esportivas, né? Haja visto o que a gente tem conquistado de resultado. Agora, se a gente for analisar, aproveitando a Olimpíada que está longe, mas está chegando e chegando rápido também, assim como a Copa do Mundo, né? Você conversa com os atletas olímpicos, todos vão falar a mesma coisa. Você vai lá no top da natação, César Cielo, ele vai reclamar. Como já gravamos várias matérias juntos, e ele fala abertamente que falta apoio, falta incentivo. Eles têm que correr atrás dos próprios parceiros, dos próprios patrocinadores, né? Porque na natação, você que contrata, assim como o tênis, é você que contrata a sua comissão técnica, né? Então você tem que pagar técnico, pagar nutricionista, o que é diferente no caso do vôlei, que você chega num time praticamente equipe, pronto, né? E você faz parte de um grupo. Isso, né? Então isso não tem. Então é outra dificuldade que acontece em várias outras modalidades. Eu estou errado quando eu falo que o vôlei está bem acima das outras modalidades, até pelos resultados que a gente tem conquistado? Sim, eu concordo com você, sim. Eu acho que, principalmente por causa dos resultados, né? Mas a gente já vê aí na natação quantos anos, a gente não vem ganhando também medalhas. No judô a gente já tem, né, resultados muito positivos, né? O problema é que realmente tem que esperar alguém conseguir alguma coisa, né? Alguma medalha, e tem que ser de ouro, né? No Brasil é complicado. Prata a gente já, prata, né? Tem que ser ouro no Brasil. Então, ninguém tem noção da superação, do sacrifício que um atleta brasileiro faz. Isso que você está falando. E você tem noção do que é uma medalha de prata? Medalha de prata é sensacional, a de bronze é sensacional. Tem né? 30 times ali disputando medalha de ouro, sim. Medalha de prata a gente já olha com certo menosprezo. Agora... Até porque, Dalcísio, ainda mais que já ganhou uma medalha de ouro, o vôlei com todo esse sucesso aí, né? Acabou de ser campeão olímpico em Londres. É claro que vem
com a responsabilidade de manter o padrão com outro ouro, outra medalha de ouro, aqui no Brasil ainda mais, né? Então essa responsabilidade cresce, Isso. não é verdade? E a pressão também vem junto, né? Vem, mas isso tudo bem, seria até normal, mas se caso a gente chegue lá, vai, todo mundo está com a pressão, quer o ouro, mas vem a prata, poxa, querendo ou não, é um resultado muito bom, maravilhoso, né? Mas não, o brasileiro quer o ouro, senão é crítica que você não sabe nem de onde vem mais. Agora, vocês tiveram, assim, certamente algumas críticas, mas também, ao mesmo tempo, a nação brasileira, em 2012, se alegrou muito com as conquistas de vocês. Eu queria saber, assim, o que significa subir naquele pódio, ocupar o lugar mais alto, ouvir o hino nacional. A gente ouve, assim, alguns atletas descrevendo a emoção, e a gente que, talvez o William, sim, mas eu acho que não vou chegar ao pódio, entendeu? Para ouvir esse hino nacional tocando. Mas qual é a emoção? Assim, o que você se lembra de 2012? Não, só de você comentar, toda vez que eu lembro, o coração já bate mais forte. Tem um certo nervosismo, porque não dá para explicar. É uma emoção muito grande, porque quando você decidiu ser jogador de vôlei, você sabia dos sacrifícios, todas as coisas que você abriria a mão, né? E é um sonho, né, de qualquer atleta, uma medalha olímpica. E da forma ainda como foi que a gente conquistou, que foi, né, totalmente original, assim, sensacional, foi muito diferente. Que a gente quase saiu fora, quando a gente viu, a gente foi campeão. Então, ouvir o hino, você imaginar, passa na sua cabeça um filme, assim, né, de toda a sua vida. Então, é emocionante. Eu chorei muito, muito, muito. Me emocionei demais. Eu fiquei chorando 2 semanas depois ainda, que eu não conseguia parar de chorar. Mas era de muita emoção mesmo, muita felicidade, né? O choro tem 2 questões aí, né? E eu cito o lado alegre, que foi da seleção feminina em Londres. Grande conquista. Agora, a gente também acompanha, a gente trabalhando, né, perto, a gente vê também um outro lado da dor. Porque quando algum atleta perde numa situação como essa, valendo uma medalha, né? A gente sente essa pressão toda. Exatamente. E vou dar um exemplo aqui que foi um momento até muito difícil para eu trabalhar. Foi em 2008 que a gente acompanhou o futebol feminino, né? E desde a preparação lá em Teresópolis, então automaticamente a gente convive com pessoas e a gente acaba fazendo uma amizade e tendo muito carinho com relação às meninas, no caso do futebol feminino, como do vôlei. Tenho muitas amigas, muitos amigos também. E a gente acaba torcendo para eles. E 2008 foi muito difícil aquela situação que a gente perdeu a decisão, a medalha de ouro, e como foi terrível ver o choro da dor das meninas que mereciam aquela medalha de ouro no futebol feminino, que elas fizeram muito para conseguir e acabaram perdendo. E aí, como você conviveu durante muito tempo até chegar aquele momento, e seria o momento da glória, que elas mereciam aquela medalha de ouro, e foi o momento da dor. Então a gente sofre junto também, né? Mas, trazendo para o lado da Fernandinha aqui, foi um lado maravilhoso, né? Foi. Eu não estava acompanhando o vôlei nessa Olimpíada, porque eu estava com a seleção brasileira de futebol. Então eu não acompanhei, eu só acompanhei pela televisão lá em Londres, né? E rodando com o futebol, rodando com a seleção. Mas dá para ver, porque tenho muita amizade ali com muita gente. Zé Roberto Guimarães, o trabalho que ele faz é fantástico, né? Então até aproveitar e para te perguntar como é que é o dia a dia do Zé Roberto, que a gente sabe que teve até alguns problemas lá dentro da seleção, até chegar e engrenar para buscar essa medalha de ouro. Acho que o problema sempre tem, né? É impossível. Tem, sei lá, 20 mulheres treinando juntas, dormindo juntas todo dia, né? Não é difícil, não é fácil. Né? Você com a sua irmã, você vai ter problema, né? Imagina, acho que é impossível, não tem como, né? Problemas todo mundo tem. Não, acho que ele faz um excelente trabalho, né? Sem dúvida. Ele tem uma preocupação muito grande com o grupo, né? Com a energia, com o clima. Ele tem uma preocupação muito grande com isso. E ele é muito centrado, as coisas são muito certinhas, tem que ser daquele jeito, se fosse assim, não, se não dá certo, tem que ser assim, entendeu? Então, tem que ser bem na linha mesmo, da forma que ele gosta, que no final dá certo. Então, se está dando certo, ele não vai querer mudar, né? O time que está ganhando, não se mexe. certo? Não se mexe. Falando em time que está ganhando, eu acho que assim, o ganhar também é fruto de um empenho cotidiano. E muitas vezes a gente fica só com aquelas imagens, aqueles momentos que a gente vê de glória, de aplauso, de festa. Mas o dia a dia de vocês, enquanto assim, essa equipe que está lutando em busca de uma medalha, lutando em busca de assim, um reconhecimento nacional, como que é o dia a dia nessa convivência de preparação, por exemplo, uma Olimpíada? A gente fica concentrado, a gente tem um centro, né, de treinamento que é em Saquarema,
E todas as categorias ficam, tanto feminina quanto masculina, até o vôlei de praia. E é uma concentração mesmo, você só pensa em vôlei, não dá tempo de você pensar em outra coisa. Que você acorda, você vai tomar café, você vai fazer parte física, você vai fazer bola, depois você almoça, aí você tem um tempo de descanso. E esse descanso é fundamental. Não dá, por exemplo, assim, eu gosto de fazer um curso de inglês, um outro curso tipo de administração, para, né, quando parar tem que pensar. Mesmo. Não dá, né? Não dá, você precisa dormir, aquele sono é, sabe, renovador. Restaurador. É. E aí para você treinar à tarde. Então é assim, de segunda a sexta, de segunda a sábado, e aí dá uma folguinha para todo mundo ir para casa e já volta na segunda de manhã. Né? Isso com a seleção, né? Com a Isso seleção. com a seleção quando está em Saquarema. Quando está em Saquarema. E no dia a dia dos clubes, geralmente. Porque também tem um período de trabalho e 2 vezes, né? Dos clubes não muda muito, né? A diferença é que você está na sua casa, você pode sair para jantar com uma amiga, embora seja bem difícil, que a gente está tão cansado que a gente fala, não quer vir jantar aqui em casa porque é mais fácil, né? Mas é mais ou menos a mesma rotina, só que você consegue ainda dar uma, né, esparecida, vir num cinema, eu gosto muito, então é isso. Mas é bem cansativo, com certeza, é bem sacrificante. O corpo, ele sente, né, muito, sente bastante. A gente se acostuma a viver com a dor, né, viver superando a dor. Então, eu costumo de um dia que eu acordei com febre, eu falei, cara, acho que não vai dar para treinar hoje. Aí eu falei, não, eu vou. Eu fui, treinei, não foi com certeza um treino excelente, mas consegui treinar. Quando acabou aquela sensação de, nossa, treinei com febre, consegui, putz, né? É a sensação de missão cumprida? Então. E a gente se acostuma com essa coisa. É desafio, sabe? Superei a dor, superei uma febre. Sabe aquela coisa? Eu acho que isso é meio até viciante, né? Você acostuma com essa coisa. Eu gosto. Ó, e você está falando uma coisa que várias vezes eu já pensei. Vocês devem, assim, amar aquilo que fazem. Ninguém vai ser jogador de vôlei ou jogadora de vôlei se por acaso não ama demais essa prática do esporte. Mas o fato de amar muito alguma coisa não elimina a dor, o sofrimento, o esforço pessoal, porque muitas vezes também a gente relativiza, faz aquilo que gosta, então não deve ser sacrifício nenhum. Vem contusão também, né? Vem as coisas deixa ruins, fora, né? E você, né, sacrificou tanto, de repente você fica fora num período mais importante, não é culpa de ninguém, acontece, né? É atleta. Né? Mas não é fácil. Aqui você falou muito bem, sabe? Que eu acho que as pessoas acham que faz o que quer, ainda ganha dinheiro para isso, nossa, que fácil. Mas não tem noção de quantas coisas a gente abriu mão na vida inteira. Eu não estou em álbum de família nenhum casamento, nenhum nascimento de primo. Não tem, Fernandinha não existe. Sério mesmo? Não tem, porque é quase impossível você conseguir um vive aniversário. Em função dessa missão que é o vôlei. Eu fico também, por outro lado, pensando uma coisa. Né? Algumas pessoas que eu me encontrei ao longo da vida e que a vida me deu o privilégio de conhecer um pouco mais a história, eu percebo assim que já nascem e já sentem desde o início, meu caminho é esse. Foi assim com você? Quando você começou a jogar vôlei e certamente já se destacando, ou na escola, ou então ali 8 anos ela começou a jogar. 8 anos. 8 anos. Então, verdade. Ali você já tinha uma certa clareza de que o meu caminho é esse, ou não? Então, eu vou falar, eu gostava de jogar handball no colégio, adorava jogar handball. E meus pais foram formados, se conheceram na Faculdade de Educação Física, né? Se casaram e se conheceram lá. E aí eles falaram, não, você tem que escolher um esporte. Eu não queria escolher, eu queria jogar handball, não sei o que, né? Ele falou, não, deixa a gente colocar você no vôlei, que eles amavam vôlei. Eu não queria, mas fui contra a vontade. Mas bastou um dia. Eu me apaixonei loucamente, já não queria mais sair, mas bastou um dia de verdade. Ali eu falei, pai, eu quero ganhar dinheiro com isso. Dá para ganhar dinheiro com isso? Agora ela teve que dar para ganhar dinheiro com isso. Tem que dar, né? Porque claro. A gente para de jogar cedo, não vou jogar até 50 anos, né? Então tem que fazer um pezinho de meia. E ao longo da carreira, ou começando a carreira, ela teve que mudar de posição dentro do vôlei. Eu queria que ela explicasse isso também. Foi muito difícil, porque eu era atacante, eu queria decidir, né? E na seleção brasileira infanto, eu fui o primeiro ano como atacante, no segundo ano o Adson Lima me convocou de novo. Levantadora, né? Mas eu era atacante, Ela era atacante, era atacante Isso. E depois teve que mudar para levantadora. Porque baixinha, né? Ele falou, olha, Fernando, eu acho que como atacante você vai conseguir jogar vôlei, sim, vai conseguir fazer sua carreira, mas como levantadora eu acho que você pode ir mais longe. Eu aceitei o desafio, mas era muito difícil, né? Você está acostumada a decidir, eu tinha que botar para alguém decidir, aí a bola vinha, eu queria botar tudo de segunda, eu queria fazer o ponto, né? Mas, com certeza, ele tinha razão, né? Eu acho que foi a escolha certa. Todo esse processo também de renúncia até nesse momento, né? De você, assim, querer fazer determinadas coisas, mas de repente você percebe, não, eu tenho que me adequar um pouco às necessidades do grupo. Quais são os grandes problemas que surgem? Porque você disse assim, dificuldade a gente tem em todo lugar, e é verdade. Em todo segmento. Em todo segmento, certo?
Mas, assim, quais são as grandes dificuldades que você viu ao longo desses anos junto à seleção brasileira e, ao mesmo tempo, assim, no seu trabalho no dia a dia? Alguém que quer se dedicar a esporte, quais são as grandes dificuldades profissionalmente? Olha, mas você diz em relacionamento Não, ou em de relação geral? assim, à profissão mesmo. Escolheu essa profissão. Quais são as grandes dificuldades? Eu acho que primeiro é o que eu falo, se abre mão de muita coisa. Então você tem que ter muita certeza do que você quer, porque não dá para voltar atrás depois. Relacionamento, por exemplo, como você citou, tem que namorar alguém envolvido nesse mundo do esporte, senão fica complicado. É mais fácil, né? Mas nem sempre. Eu só tive um namorado do vôlei. Todos os outros não tinham nada a ver com vôlei, né? Os que gostam de esporte adoram, aceitam, mas os que não têm nada a ver, tem ciúme que se abraça um fã e tira foto. E eu sou super carinhosa com os fãs, com os torcedores. Então, é um pouco difícil, mas tem que aceitar, porque para mim não é uma opção. Mas, perfeito. Então, acho que é tudo questão da pessoa, se a pessoa te ama mesmo, se a pessoa gosta de você, ela vai aceitar e vai te admirar e vai torcer por isso, né? William, até porque ela disse que não aparece em álbum de algumas comemorações, porque mas o que aparece em álbum por aí, né? É verdade. As milhões e milhões de fotos por onde passa. É verdade, mas a questão é que muitas comemorações estão acontecendo nos finais de semana, hora que ela está jogando, né? Ou concentrada, chegando para treinar e jogar, né? História de vida. Hoje, nada melhor do que numa segunda-feira de carnaval, a gente falar de esporte, mas ao mesmo tempo a gente falar de vida, de superação, de esforço, de luta. Para você que diz assim, eu quero uma opção inteligente na minha televisão. A gente acredita muito que a proposta que a gente está fazendo de reflexão, de aprofundamento, de conhecimento pessoal e, ao mesmo tempo, de valorização de uma dimensão do esporte que nem sempre e muitas vezes não é valorizado no nosso país, mas que cada vez mais ocupa o seu espaço. Nossa convidada da noite, Fernanda Ferreira, a Fernandinha, campeã olímpica de vôlei. E a gente tem assim, a alegria de dizer assim, a entrevista não terminou, não, a gente vai continuar as outras perguntas que já estão sendo recolhidas das redes sociais. A gente já volta já, rápido intervalo, vamos lá.